pensamos na autoria desse livro, nós vemos de que a referência é muito clara logo no início, na introdução dessa epístola, onde Paulo faz referência a ele e também a Timóteo. Diferentemente de muitos outros que estão até com Paulo durante a escrita dessa carta, só que ele vai trabalhar ou mencionar essas pessoas lá no final. Se fosse simplesmente uma ideia de Paulo mencionar Timóteo só porque ele estava lá, acredita-se que provavelmente Timóteo também seria um daqueles mencionados lá no final, nas saudações, ou que ele mencionaria algumas outras pessoas juntos. Mas o que nós podemos observar é que quando Paulo menciona Timóteo, ele já quer dar uma ênfase, uma introdução, até mesmo à pessoa de Timóteo para aquele povo. Não sabemos se aquela igreja já conhecia ou não Timóteo, mas é interessante de pensarmos de que Paulo faz referência, dando a ideia de que Timóteo não só estava com ele, mas era participante da confecção da escrita desta carta. Por isso ele diz Paulo e Timóteo. Porque se fosse simplesmente, como nós já falamos, a menção, ele poderia fazer isso lá nas saudações finais. Quando pensamos na ideia da escrita, de quando essa carta foi escrita, nós temos como probabilidade, pelo fato de Paulo estar preso, duas datas. A primeira seria a primeira prisão de Paulo de 60 e 62, e temos a segunda prisão de Paulo entre 64 e 66. Só que, se nós pensarmos na segunda prisão de Paulo, Paulo já estava praticamente no fim dos seus dias, ele tinha consciência disso. A segunda coisa é que na sua segunda prisão, Timóteo não estava efetivamente com ele lá. Tanto que ele escreve a Timóteo, nós temos a epístola a Timóteo, onde Paulo está dizendo, olha, vem agora ao meu encontro, porque eu sei que o tempo da minha partida é chegado. Então Timóteo estava pastoreando, acredite-se que é a igreja de Éfeso, e por isso então Paulo fala para ele vir até o encontro dele, porque ele sabia que não o veria mais. Mas não seria o caso aqui, porque provavelmente se fosse essa segunda prisão, Paulo também faria alguma menção, alguma despedida, alguma coisa nesse sentido. E na primeira prisão, que aconteceu entre 60 e 62, foi algo mais ainda, claro, uma prisão nunca é light, mas foi em comparação à prisão que ele teve na segunda vez, uma prisão mais tranquila no sentido de que ele era uma prisão domiciliar, ele podia receber pessoas, ele podia evangelizar várias pessoas, então era muito mais tranquila, até mesmo a questão de se escrever cartas e de encontrar pessoas, que é o caso aqui. Então, quando pensamos em data, nós podemos dizer que entre 60 e 62, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Os destinatários, nós vemos também claramente Paulo afirmando de que, primeiramente, era a igreja em Colossos. Nós vemos isso também na introdução ali da carta. Só que lá no final, nós observamos que Paulo fala que esta carta deve ser lida pelos irmãos de Laodiceia. E que a carta que ele enviou aos irmãos de Laodiceia também fosse lida na igreja de Colossos. Então, quando pensamos em destinatário, nós podemos mencionar, primeiramente, a igreja de Colossos, ou a cidade de Colossos como destinatário, mas também temos que lembrar que ela foi instruída para que mandassem essa carta para a igreja de Laodiceia. Então, os destinatários seriam a igreja de Colossos e a igreja de Laodiceia. E qual seria essa carta de Laodiceia? Laodiceia ela estava no fim da rota postal, e se você já estudou Efésios, você vai observar de que o livro de Efésios, ele é um livro mais geral, mas ao mesmo tempo, ele é direcionado a essas igrejas que faziam parte da rota postal. Começava assim em Éfeso, passava então pelas cidades da rota postal e terminava como última cidade, Laodiceia.
Isso era comum, toda a comunicação do império, quando chegava na rota postal, ela era lida em todas essas cidades da rota. Então, quando nós vemos Paulo fazendo uma menção que a carta de Laodiceia fosse lida em Colossos, nós podemos pensar de que ele está se referindo a essa carta que nós dizemos carta aos Efésios. Por quê? Porque não há nenhuma referência histórica, nenhuma possibilidade até hoje encontrada de que Paulo tenha escrito uma carta especificamente para a igreja de Laodiceia, porque a pergunta é, se ele escreveu uma carta específica para a igreja de Laodiceia, por que essa carta não foi preservada? Por que essa carta não chegou até nós, como as outras cartas chegaram até nós? Então acredita-se que quando ele fala que esta carta seja lida lá e a carta de lá seja lida entre vocês, ele está propondo uma troca para que a carta aos Efésios seja lida em Colossos e a carta aos Colossenses seja lida também pelas cidades da rota postal, começando então Laodiceia e chegando em Éfeso. Por isso temos que pensar nesses destinatários, né, quando pensamos para quem Paulo escreveu essa carta.